Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil, voltando aqui com o quadro dos jogos mais jogados de acordo com o Board Game Geek, depois do último mês, gente, que foi aquela reviravolta assim chocante pra mim, onde o Ark Nova caiu do topo, foi derrubado pelo Harmonist, e vamos ver o que aconteceu na lista depois disso. De cara eu já falo pra vocês que essa lista desse mês tá muito interessante, porque teve várias mexidas, principalmente por causa meio que do efeito pós-Essen, eu acho. Tem alguns outros aspectos aqui que devem estar contribuindo, mas essa é uma lista onde as coisas mexeram bastante, o que não acontecia com regularidade nos outros meses, né, gente? Mas para quem não conhece essa lista, tá aqui pela primeira vez, o que é esse vídeo? Esse vídeo, ele vem de uma lista que é criada lá no Board Game Geek por um usuário que vai no Board Game Geek, que é um grande portal mundial de jogos de tabuleiro, e ele pega todas as partidas que foram logadas em um mês específico. E aí esse usuário ele vai ranqueando os jogos de acordo com o número de pessoas que jogou cada um dos jogos. Então essa lista dos mais jogados não é quantas vezes o jogo foi jogado, mas por quantas pessoas aquele jogo foi jogado, tá, gente? E vamos lá. Antes de eu começar a lista dos 10 primeiros, eu quero colocar alguns pontos aqui que são importantes. O primeiro ponto é: o Sea Salt and Paper caiu fora da lista, gente. Infelizmente, o Sea Salt and Paper caiu 2 posições, estava em nono, foi para 11º e não está na lista desse mês. Mas além disso, eu dei uma olhada assim na lista e eu vi pelo menos aqui 4 jogos que eu acho que são jogos que a gente tem que monitorar. São jogos que a gente tem que prestar atenção, porque eu acho, na minha opinião, que estão vindo forte, tá, gente? Os jogos são Endeavor Deep Sea, que estreou em 17º, então ele já entrou na lista pela primeira vez em 17º. O Inconsciente, que entrou em 24º. E o 7, que entrou em 40º. Esses 3 jogos eu tenho visto falar muito dele. Muita gente tem dito que os jogos são muito bons. E eu mesmo estou super empolgado com esses 3. São 3 jogos que eu estou louco para poder pôr minhas mãozinhas nele para poder jogar. E eu acho que eles vão vir forte. Eu acho que pelo menos um desses 3 logo vai furar o top 10. Anota aí para você ver. E o outro é o Castle Combo, que ele já estava aqui no mês passado, mas ele subiu 15 posições e apareceu em 13º. Esse é outro que eu acho que logo fura o top 10 também, porque tem sido muito falado. Então esses 4 joguinhos, gente, vão ficar de olho porque eles ainda vão dar o que falar, tá? E vamos para a lista. De cara já chega aqui em 10º lugar, gente, com um jogo que caiu 3 posições, eu tô meio surpreso, que é o Cascadia. Foi jogado por 2.625 pessoas. O Cascadia, ele é um jogo que, assim, desde que eu comecei essa lista, ele tá aqui no top 10, se mantém no top 10, mas tá na iminência de cair, assim, ele tá cheirando o lado de fora da lista. O Cascadia é um jogo super gostoso de jogar, super tranquilo de jogar, onde você está construindo um ecossistema usando tiles, né, hexagonais, mas à medida que você vai construindo esse ecossistema, você também vai colocando tokens de animais nos espaços que você vai colocando. Cada espaço aceita animais diferentes, e você, com esses animais que você vai colocando, você tem que construir padrões. Cada animal pontua de acordo com um padrão específico que vem numa carta de pontuação dele. E o que você está tentando fazer ali é construir padrões que respeitem as regras de pontuação dos animais e que você consiga fazer mais animais ao mesmo tempo para que você faça mais pontos. Então é um jogo que você joga tranquilo, você tem múltiplas opções, porque à medida que você vai construindo o seu ecossistema, ele vai crescendo, então você vai tendo várias opções de coisas para fazer, você tem caminhos diferentes para poder buscar, vou pontuar mais a águia, vou tentar pontuar mais o urso, sabe? Você consegue buscar caminhos diferentes, então é um jogo que tem esse apelo muito grande, um jogo família muito legal, o Cascadia. Em 9º lugar, um jogo que também caiu 3 posições, gente. Estou falando que essa lista esse mês ela tá super interessante. É o Wingspan. Foi jogado por 2.900 pessoas. O Wingspan é um clássico, super clássico, né, gente? O Wingspan é um jogo onde você está ali construindo um ecossistema de pássaros, né? Você, na verdade, está colocando os pássaros nos ecossistemas que você vai observar eles. Você tem 3 ecossistemas diferentes. Só que a colocação desses pássaros, ela é meio que uma malha interligada, onde você precisa ter as comidinhas que os pássaros gostam, você precisa ter ovos para você poder colocar os pássaros em alguns espaços, e você também precisa ter, obviamente, as cartas de pássaros para você poder posicionar eles nos ecossistemas que você quer.
E para conseguir isso tudo, você tem trilhas que você vai ativando para você conseguir essas coisas que você precisa, mas com uma particularidade muito legal, que os pássaros que você vai colocando em cada ecossistema também ativam junto quando você ativa aquele espaço para poder ganhar algum desses recursos, ou ovo e tal. Então o jogo ele tem uma conexão muito legal, você consegue construir combos muito legais de ativação, e isso faz com que o jogo ele tenha um apelo muito grande, porque ele é fácil de jogar, mas ele tem uma amplitude muito legal de estratégia. Então o Wingspan ele é super bem conceituado, também é um outro jogo que está nessa lista desde que eu comecei a fazer, mas que também caiu e talvez, será que o Wingspan vai cair do top 10? Vamos acompanhar para ver, né, gente? Mais um que está despencando aqui em 8º lugar, gente. É o Azul, que caiu 4 posições. Foi jogado por 2.980 pessoas. Se esses jogos estão caindo, significa que tem jogos entrando, gente. Então daqui a pouco vocês vão descobrir quais jogos que estão entrando. Mas o Azul é um outro clássico dos clássicos aqui do mundo dos jogos de tabuleiro moderno, onde você está construindo um vitral, um muro de azulejos. Toda vez eu confundo o que você está construindo nesse jogo, mas você está construindo ali uma parede e você tem que posicionar os azulejos de cores diferentes nessa parede. E como é que você faz isso? O jogo ele tem mercados centrais ali que vão produzir as diferentes peças de azulejo, né? E toda rodada você vai comprar um grupo de uma mesma cor, e esse grupo que você vai comprar, você posiciona ali nas linhas de preparação dos azulejos, que vão de 1 a 5 espaços, né? Quando você completa um espaço, ou seja, você coloca todos daquele espaço, se for espaço de 1 tem 1, se for espaço de 4 tem 4, você pode posicionar um deles ali na parede. E o jogo é todo baseado nesse posicionamento, porque a hora que você posiciona essas peças é a hora que você pontua. E a pontuação é uma pontuação que ela é composta. À medida que você vai aumentando a quantidade de peças ao redor, mais pontos você faz. Então o planejamento da ordem que você quer preencher ali é super importante para você pontuar muito no azul. De novo, estilo Wingspan, um jogo fácil de regras, fácil de você entender, mas para você fazer altas pontuações e dominar o jogo, ele já fica um pouquinho desafiador, assim. Que é um jogo também que é um clássico dos clássicos por causa disso. Agora vamos começar a aparecer alguns dos que estão subindo. Então, em 7º lugar, um jogo que subiu uma posição. Então ele vem subindo gradativamente, ele apareceu de novo no top 10 no mês passado, agora já subiu mais uma posição, que é o Forest Shuffle. O Forest Shuffle é mais um jogo da linha jogos simples de entender, mas complicadinhos de jogar e principalmente de fazer altas pontuações, porque no Forest Shuffle você também está construindo um ecossistema. Só que nesse caso, você constrói um ecossistema ao redor de árvores. Então você tem cartas de árvores que você vai posicionando ali no seu espaço de jogador, e essas cartas de árvores habilitam que você coloque coisas dos lados dela, em cima e embaixo. E você vai colocar isso como? Tem cartas que são de cartas de duplo objetivo. As cartas têm 2 animais, um do lado e um do outro, ou tem 2 animais, um em cima e um embaixo, pode ter cogumelo e tal, coisas assim. E quando você compra essa carta, você tem que escolher qual desses você quer posicionar, em qual lado ali, qual espaço da árvore. E sempre para você poder posicionar uma carta, você tem que pagar um custo que é em cartas também. Então o jogo ele tem um balanço assim, você tem uma mão com algumas cartas, qual dessas cartas você quer posicionar, e qual dessas cartas você quer sacrificar para você poder posicionar ela, sabe? E à medida que você vai posicionando, cada carta tem um critério de pontuação próprio. Então o jogo ele vai construindo uma malha de combos de pontuação que você pode intensificar se você conseguir jogar coisas que casem entre si, sabe? E esse é o grande apelo do Forest Shuffle. É como você construir ali um ecossistema de árvores e animais e cogumelos e coisas que tenham sinergia nos critérios de pontuação, que maximizem a pontuação que você consegue fazer. Então ele é um jogo que te desafia para você conseguir fazer uma pontuação muito alta, e assim, é o tipo de jogo que se você for bom, você realmente faz pontuações gigantescas, porque o jogo te permite fazer isso. Agora em 6º lugar, gente, mais um que despencou, e esse aqui doeu no meu coração. Caiu 3 posições o Terraforming Mars. Terraforming Mars foi jogado por 3.138 pessoas. E o Terraforming Mars também é um outro que está aqui nessa lista desde que eu comecei, que é um clássico dos clássicos também. E ele é um jogo onde os jogadores são todos corporações que estão trabalhando ali na terraformação do planeta vermelho. E isso é feito como? Através de cartas. Então você tem cartas
que você vai construindo à medida que o jogo vai passando, e essas cartas que você vai construindo, elas vão te dando diversos benefícios, seja aumentar suas produções de recursos naturais que você precisa, seja, por exemplo, permitir que você construa cidades em Marte, seja permitir que você manipule coisas em Marte para que você possa alterar os parâmetros globais de lá, que são temperatura, porcentagem de oxigênio e quantidade de oceano. E esse tipo de coisa você vai fazendo, você vai progredindo aí nesses parâmetros, mas principalmente na pontuação. Esse jogo é meio que assim, as corporações estão competindo para ver qual é a mais bem sucedida em terraformar o planeta vermelho. E você tem diversas cartas diferentes. Você tem cartas que vão ser cartas de uso imediato, você tem cartas que geram ali um certo poder para você, você tem cartas que elas fazem um efeito instantâneo super forte, mas é aquela carta meio que sai ali da mesa da jogada, ela não conta para outros fatores durante o resto da partida. Então o jogo ele tem uma gama de possibilidades enormes. Assim. Cada vez que você joga, você vai buscar uma estratégia diferente, porque as cartas que vão vir na sua mão são completamente diferentes. Então isso é o que faz o jogo ter um apelo muito legal, é essa questão de você ter cartas muito variadas, você construir ali maquininhas de geração de recursos, de geração de coisas para você, e você tem uma alta variabilidade do jogo. Então o Terraforming Mars ele é um sucesso absoluto, e ele está aqui há bastante tempo nessa lista, mas ele caiu para 6º lugar. Agora, em 5º lugar, gente, temos um estreante. Um estreante que chegou arrasando. Ele entrou nessa lista e já entrou aqui em 5º lugar, que é o Lord of the Rings Duel for Middle-earth, que é a batalha, Senhor dos Anéis, a batalha pela Terra-média. Né? Esse jogo foi jogado por 3.343 pessoas e ele é um lançamento recentíssimo, inclusive ele chegou no Brasil recentíssimo também. E esse jogo, na verdade, o que ele é que ele é uma versão do Seven Wonders Duel, que é aquele jogo super clássico, a versão de 2 do Seven Wonders, só que ele foi adaptado para o universo de Senhor dos Anéis. Então, tem várias modificações no jogo para poder ambientar a temática ali do Senhor dos Anéis dentro do jogo do Seven Wonders Duel. E ele fez uma modificação que ficou muito interessante, que é o seguinte: no Seven Wonders Duel, a maior parte das vezes a partida termina e você descobre quem ganhou por pontuação, que é a tal da vitória civil lá no Seven Wonders Duel. Apesar dele ter vitória militar e vitória científica, que são vitórias imediatas. Mas aqui no Senhor dos Anéis, os autores, o Bruno Catala e o Antônio Bauza, eles mudaram ali o jogo para que só tenha vitórias imediatas. Então ele não é um jogo que você vai ficar contando ponto e ver quanto ponto eu fiz, não. Você vai estar buscando ali tentar ganhar em um dos 3 locais que te dão possibilidade de você ter uma vitória imediata. Então o jogo ele é um puxa-empurra enorme, porque você fica tentando atacar de um lado, não deu certo, você vai no outro, você se defende aqui, você não deixa o seu adversário ganhar ali, e você fica nessa até alguém conseguir realmente atingir o ponto onde ganha em um desses 3 critérios. Um jogo que está se mostrando super famoso, está se mostrando super... como é que eu digo assim? Está tendo bastante aceitação do público, porque muita gente está falando. E eu acho que a questão da temática do Senhor dos Anéis acaba ajudando muito, né? As pessoas acabam buscando mais por causa da temática conhecida. Mas independente da temática, parece que a temática ela propiciou a criação de um jogo que tem assim, uma estrutura, uma mecânica muito legal, que é o Senhor dos Anéis, Batalha, Duelo pela Terra-média. Agora, em 4º lugar, um outro jogo também que vem mordendo pelas beiradas, subindo mês a mês e que já está aqui em 4º lugar, que é o Sky Team. Subiu uma posição, foi jogado por 3.437 pessoas. O Sky Team é o primeiro jogo cooperativo aqui dessa lista. Mas ele é um jogo cooperativo onde você tem uma comunicação limitada. Então, ele é um jogo cooperativo exclusivo de 2. Os jogadores representam piloto e copiloto numa cabine de avião e o objetivo é pousar o avião. Isso é feito como? Os jogadores vão ter cada um seu conjunto de dados e você vai posicionando aqueles dados em diferentes pontos ali do avião para você fazer as ações que você precisa para preparar e executar o pouso do avião. Só que, igual eu falei, ele é de comunicação limitada. Durante as rodadas, você e seu parceiro não podem ficar comentando e conversando sobre o que fazer. Você pode, nas pausas, tomar uma decisão de como você vai querer abordar ali aquele momento do pouso, mas você não pode, durante ali aquele momento, ficar conversando. Ele meio que simula a questão ali de uma cabine de avião quando você está indo para pouso, em que o piloto e o copiloto estão focados, estão trabalhando nas atividades deles e não podem ficar conversando entre si. Um jogo que, principalmente, além de tudo, ganhou o Spiel des Jahres, né? Fez mais sucesso ainda por causa disso, mas que tem sido muito bem falado mesmo por pessoas que não jogam jogos cooperativos.
Eu ainda estou para jogar uma cópia física para poder dizer o que eu acho de verdade ou não, mas eu já joguei uma versão digital dele, achei o jogo super interessante, mas acho que ele deve ser muito mais legal jogar na versão física. Agora, em terceiro lugar, um jogo que está escalando rápido essa lista, porque ele entrou no mês passado e agora já está em terceiro lugar, subiu 7 posições, gente, que é o Faraway, jogado por 3.653 pessoas. O Faraway é um jogo que ele tem uma ideia muito diferente assim de você fazer a sua partida. Por quê? Ele é um jogo de cartas, onde você vai construir um tablô ali, você vai construir um mosaico de cartas na sua frente, e esse mosaico ele vai ter 8 cartas. Só que essas 8 cartas que você vai dispondo, elas têm uma particularidade. No final do jogo, você pontua de trás para frente. Você começa a pontuar da última carta que você colocou e vai voltando até a primeira. E para os critérios de pontuação de cada carta, só contam as cartas que foram colocadas depois dela. Então o jogo ele tem um aspecto temporal muito interessante, porque quando você coloca uma carta, aquela carta ela pode estar ou cumprindo com o critério de pontuação de uma carta anterior que já foi colocada, ou abrindo um novo critério de pontuação ali para você, que você vai tentar buscar, porque até aquele momento você está apostando naquele critério de pontuação. Então, isso faz com que o jogo ele seja bastante... ele te deixa bastante ansioso, porque quando você começa uma partida e quando você começa a colocar umas cartas, você fica naquela expectativa de, nossa, eu preciso de uma carta desse tipo, eu preciso de uma carta com esse símbolo, eu preciso de uma carta com um número desse valor, para que você possa construir ali as pontuações que você quer. E quando você consegue construir pontuação de várias cartas, o jogo é super prazeroso, porque você consegue fazer muitos pontos com pouquíssimas cartas. Assim, um jogo super curto de jogar, super rápido de jogar, mas que te traz todo esse aspecto de você ter ali um pouquinho de aposta, um pouquinho de tente sua sorte, mas ao mesmo tempo de você tentar buscar colocar aquelas cartas que você precisa para pontuar. O jogo está subindo bastante, vamos ver se ele vai se manter aqui no top 3, se ele vai subir para segundo, para primeiro, sei lá, se eu estou exagerando, mas vamos ver aonde vai parar o Faraway. Em segundo lugar, gente, agora a justiça foi feita, tá? A justiça foi feita porque em segundo lugar está o Harmonies. Ele caiu, abriu espaço de novo para quem tem que estar em primeiro lugar, que eu já estou dando spoiler, vocês já vão descobrir daqui a pouco, mas o Harmonies caiu uma posição, foi jogado por 3.698 pessoas. O Harmonies que é um jogo que, assim, ele também é super rápido. Então, estilo Faraway é um jogo onde você consegue virar uma partida super rápido. E isso faz com que as pessoas tenham gostado muito de jogar o Harmonies, porque ele dá uma sensação legal de você estar jogando um jogo maior, tipo um Cascadia, mas ele faz isso em 15, 20 minutos. E o Harmonies, você também está construindo um ecossistema, só que essa construção de ecossistema agora é feita com tokens de ecossistema, que você vai posicionar nos espaços que você tem disponível. Esses tokens que você vai posicionando, eles têm alguns critérios meio tridimensionais, alguns podem ser empilhados em cima dos outros, e isso que você vai construindo, ele vai criando padrões também. E esses padrões, eles vão poder permitir que você coloque cubos de animais no seu ecossistema. Esses cubos são dados por cartas que mostram qual é o padrão que cada animal quer. Então você compra aquela carta, posiciona no seu tabuleiro e a partir dali você pode, toda vez que você montar aqueles padrões, tirar um dos cubos daquela carta e posicionar no seu ecossistema. E a ideia do jogo, obviamente, como vocês já sabem ou já perceberam, é você tentar fazer ali uma sinergia entre os ecossistemas. Você construir uma coisa para você poder botar o sapo, mas você tenta aproveitar aqueles outros tokens para você poder colocar, por exemplo, o cavalo. Nem sei se tem esses animais, tá? Tô inventando bicho aqui. Mas a ideia do jogo é mais ou menos essa. Quanto você consegue reaproveitar desses tokens para que você construa mais coisas com menos. Igual eu falei, um jogo que sai muito rápido, as pessoas jogam partidas super rápidas, então ele tem uma sensação de que mesmo quando a partida não vai muito bem, você não perdeu muito tempo ali e você já está pronto para jogar outra. Agora, nosso primeiríssimo lugar, não preciso nem dizer, né, gente? Voltou ele, o campeão. O Ark Nova está em primeiro lugar aqui novamente, jogado por 3.717 pessoas. Um pouquinho apertado, 18 pessoas de diferença entre o primeiro e o segundo lugar, mas o Ark Nova voltou aonde ele merece estar, que é no topo deste ranking. E o Ark Nova, ele é um jogo de cartas, onde você está construindo um zoológico. Só que para você construir esse zoológico, você vai usando suas cartas, obviamente, para você poder ganhar recursos,
poder comprar cercados, para você posicionar os cercados no seu zoológico, e depois usar cartas de animais para você colocar os animais em cada um desses cercados. E à medida que você vai fazendo isso, você também vai expandindo ali seu zoológico, fazendo parcerias com universidades, com patrocinadores, tudo isso para te permitir que você ali consiga colocar mais animais e buscar também seus critérios de pontuação, que são os critérios de pontuação que você tem a cada partida. Esse jogo tem uma coisa muito interessante, que são as duas trilhas de pontuação, que é a atratividade e a conservação, e elas correm invertida no tabuleiro. E toda vez que elas se cruzam, você ativa o final do jogo. Então é o tipo de jogo onde você tenta buscar assim, será que eu vou tentar pegar mais conservação, porque a conservação anda mais rápido ali na trilha, mas ao mesmo tempo é mais difícil de conseguir? Será que eu vou investir muito em atratividade? Será que eu vou fazer um balanço dos dois? É um jogo que te permite você planejar o quão rápido você quer correr ali nas trilhas, para você tentar cruzar antes dos seus adversários. Um jogo que, desde que eu comecei essa lista, estava em primeiro lugar, caiu no mês passado para o Harmonist, agora voltou para o primeiro lugar, mas eu sinto que já está com o reinado um pouco abalado, então pode ser que nos próximos meses a gente veja aqui umas oscilações nos primeiros lugares, o que eu acho que seria muito saudável, porque a gente não precisa ter o mesmo jogo em primeiro o tempo todo, né, gente? Então essa é a lista. Eu esqueci de falar, gente. Essa é a lista do mês de outubro de 2024. Fiz um vídeo inteiro para contar isso no final para vocês, tá bom? Mas essa é a lista do mês de outubro de 2024. Uma lista com muita reviravolta, com muitas modificações e principalmente com os joguinhos chegando que a gente tem que ficar de olho, porque parecem ser jogos muito bons, tá bom? Então é isso. Se você gosta desse vídeo, curte, comenta um pouquinho para eu saber se essa série é uma série que você gosta. Eu gosto de ter um pouco essa resposta de vocês para eu poder saber se está indo no bom caminho ou não, se esse vídeo é um vídeo que interessa ou não, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.